Insultos, provocações. Quantas vezes já passamos por uma situação desta? O texto de hoje fala sobre provocações, fala sobre provar, provocar uma situação. E convido você a ler comigo o Salmo de número 78, o verso 40, que diz: Quantas vezes se rebelaram contra o Senhor? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. A pergunta feita é: quantas vezes? Está olhando para a história de um povo, mas esta história tem muito a ver conosco. Tem a ver com a história de muitas pessoas. Quantas vezes no deserto, quantas vezes no momento de privação, quantas vezes no momento de prova, nós nos rebelamos e nós temos nos rebelado contra Ele, contra Deus. Não aceitamos estar passando, não aceitamos estar vivendo esta ou aquela situação. E a pergunta feita pelo salmista: quantas vezes este povo se rebelou contra Deus? É incontável. Muitas vezes o povo se levantou para rebelar, para se manifestar contra o Senhor. No deserto aconteceu isso. Mas será que é somente no momento de privações? É só no momento de escassez? É só no momento de deserto? Ou nos rebelamos contra o Senhor em momentos também de fartura, no momento de bonança, no momento em que todas as coisas vão bem? Quantas vezes? Quantas vezes temos sido rebeldes contra o Senhor? E ele continua dizendo: e na solidão o provocaram. Provocação de Deus. Não é provocar pessoa, não é provocar o nosso semelhante, não é provocar um semelhante a nós, mas é provocar o Santo de Israel, é provocar o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes provocações têm sido feitas? Quantas vezes queremos colocar Deus à prova? E o 41 diz: tornaram a tentar a Deus e agravaram o Santo de Israel. Voltaram, insistiram, continuam tentando a Deus, provocando a Deus, colocando Deus à prova. É verdade que há uma situação onde Deus nos pede para que façamos prova. Em Malaquias capítulo 3, onde a verdade em relação ao dízimo é ensinada, onde o Senhor está reprovando, onde o Senhor está pronunciando sentença contra o seu povo, contra o povo de Deus, o povo que estava roubando nos dízimos e nas ofertas. E nesse momento Deus convida, Deus ordena que o seu povo traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. E depois diz: e façam prova de mim, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida, bênçãos que delas advenham a maior abastança. Provar a Deus,
fazer prova da fidelidade de Deus, fazer prova da promessa que o Senhor tem nos feito. Mas aqui a situação não é provando uma promessa, não é fazendo prova de algo que Deus ordena para que façamos. Mas aqui é uma outra realidade. Estão tentando, estão desafiando, estão colocando Deus à prova. E quantas vezes nos colocamos numa posição, fazendo a mesma coisa, tentando a Deus, insultando a Deus, agravando o Santo de Israel. E aí o texto termina esse versículo dizendo: não se lembraram do poder dele, não se lembraram do poder de Deus, nem do dia em que os resgatou da mão do adversário. Esses que têm experimentado o poder de Deus, a provisão de Deus, mesmo no deserto, mesmo diante de todas essas lutas, Deus os abençoou. Deus manifestou o seu poder na vida deste povo. Deus trouxe proteção, Deus trouxe cuidado, Deus manteve a sua mão sobre a vida do seu povo. Mesmo assim, rebeldes, mesmo assim, tentando a Deus, mesmo assim, provocando ao Senhor, se esquecendo daquilo que Deus fez por nós, da grande libertação, da vitória que Ele nos deu sobre os nossos inimigos. Que possamos aprender com o erro dos outros, mas que não cometamos o mesmo erro. Que sejamos fiéis a Deus, atentos ao seu mandamento, atentos à sua palavra e passando por aquilo que Ele permitir que nós passemos, dando graças a Deus, sabendo que Ele está controlando todas as coisas e nos conduzindo para o propósito dEle. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.